falado dos imóveis, da mudança dos imóveis, agora vamos falar do número de corretores, que eu já dei uma pincelada anteriormente. Então, o número de corretores cresceu significativamente nos últimos 5 anos. Cresceu em torno de 65%. Isso mesmo. Em 2018, antes da pandemia, éramos em 383 mil corretores ativos em todo o Brasil. Esse número deu um salto para 2022, pós-pandemia, cresceu fomos a 500 mil corretores ativos em todo o país. Em 2024, no ano passado, esse número pulou para 630 mil corretores ativos no Brasil. Isso é corretor pra caramba. Aqui, você observou que dobramos o número de corretores pós-pandemia e esse número vem crescendo dia após dia? Já o crescimento populacional, segundo o censo, cresceu apenas 6,5%. Então, corrigindo aqui, esse número cresceu de 2010 para cá apenas 6,5% de crescimento populacional. Em alguns locais, esse número vem decrescente. Isso significa que estamos diante de um mercado imobiliário bem desafiador. O número de corretores dobrou, mas a população praticamente está diminuindo. E agora? O mercado imobiliário se tornou um campo de batalhas. Mais concorrência e menos clientes. Somente os mais qualificados vão se destacar. Os corretores despreparados vão ficar para trás e serão engolidos pelo mercado. Isso é uma realidade que a gente precisa enxergar e se adaptar. Deixa eu trazer aqui para vocês também a queda na taxa de natalidade e o impacto no mercado, né? Isso que a gente já falou um pouquinho anteriormente. Nas cidades da região sul e sudeste, a população vem diminuindo, tá? Então, tem alguns locais que o número de população vem diminuindo, seja pela mudança, seja pela baixa natalidade, né? Menos demanda por grandes imóveis, com famílias menores, a busca por casas amplas caiu. Mudança na estrutura familiar, casais têm menos filhos e pessoas morando sozinhas aumentaram, impulsionando a demanda por apartamentos compactos. Crescimento da cultura pet, muitos substituíram os filhos por animais de estimação, fazendo crescer o interesse por empreendimentos pet friendly. O crescimento dos imóveis com menos pessoas, tá? Mais pessoas morando sozinhas, mais pessoas independentes financeiramente, né? Mudanças culturais, expansão urbana, as pessoas estão mudando para a cidade. Pode ver que antigamente tinha muita festa do interior, muita igreja do interior. Hoje em dia elas têm mudado para os centros urbanos, né? E tem ficado para trás. Mudança nos padrões de moradia. O impacto do crescimento dos corretores no mercado. Então, atingimos o número de 630 mil corretores ativos, concorrência acirrada. Os principais fatores que impulsionaram esse aumento foram baixa barreira de entrada. Muitas pessoas enxergam a profissão como uma oportunidade de renda sem a necessidade de formação superior. Então, aquilo que eu falei, hoje em dia o ingresso na carreira de corretor é muito simplificada, né? Até porque tem pessoas que estão iniciando como se fosse uma renda extra, né? E às vezes acabam ficando só com a profissão de corretores, né? Alguns. Expansão do setor imobiliário, a abertura de novos empreendimentos gerou a maior demanda por profissionais. Digitalização de vendas, com o avanço da plataforma online e redes sociais, o trabalho do corretor ficou mais acessível, então pode tranquilamente exercer como se fosse uma segunda profissão, né? Então aqui vem como se destacar em um mercado superlotado. O crescimento acelerado do número de corretores torna essencial que o profissional adote algumas estratégias, como especialização, corretores que se aprofundam em nichos como imóveis de alto padrão, locação por temporada, investimento em imobiliários, estão conseguindo maior destaque. Presença digital forte, né? O uso estratégico das redes sociais,
de marketing ou de conteúdo de tráfego pago é fundamental para atrair, né? Mas para você fidelizar o cliente, é o que a gente vai tratar nesse curso. Domínio de contratos e negociações. Muitos corretores perdem venda por falta de conhecimento técnico. Aqueles que dominam o contrato se tornam mais confiáveis e fecham mais negócios. Porque assim, você fez a negociação, aí você vai terceirizar um contrato, esse cliente pode se perder no caminho, tá? Ele pode ir atrás de um outro imóvel, pode fechar com o profissional de contratos, que também pode ser corretor, né? Então, se você tem um domínio do contrato, se você consegue esclarecer alguns pontos, não só do contrato, né? Aqui entra a due diligence inteira, como certidões negativas, como matrícula, como averbações, você está um passo à frente. E você vai ser procurado por ser o melhor. Parcerias estratégicas, né? Trabalham conjuntos com advogados, engenheiros, arquitetos para aumentar a autoridade e oferecer um serviço mais completo ao cliente. Até porque hoje, em uma regularização imobiliária, a gente precisa desses 3 profissionais, né? Do engenheiro, do advogado e do corretor. Então, se você tiver esse profissional para oferecer para o seu cliente, que ele não precise ir atrás de outro profissional, você já está na frente. Então, isso tudo é para ser pensado, né? Então, diante desse cenário de forte concorrência e mudanças no comportamento da população, algumas tendências serão inevitáveis. Menos imóveis grandes, mais espaços compartilhados. O futuro está nos empreendimentos inteligentes, coworkings e co-livings. Eu não falei antes, mas assim, o trabalho remoto também, né? Várias pessoas estão trabalhando de seus lares, então ter um espaço adaptado daqui a pouco é o que vai se destacar. Você ter um imóvel desses, né? Poderão ser consultores, não basta apenas mostrar imóveis. O profissional que entende de financiamento, investimento e estratégia de valorização terá mais sucesso. Tecnologia como aliada. A realidade virtual, inteligência artificial e análise de dados serão diferenciais para quem deseja se destacar no setor. Então, aqui a conclusão. O mercado imobiliário está mais competitivo e dinâmico do que nunca. O Brasil atingiu a marca de 630 mil corretores, enquanto a população cresce em ritmo lento. Em alguns locais até diminuiu. Diante desse cenário, a diferenciação se tornou essencial. Corretores que investem em especialização, tecnologia, estratégias de marketing terão mais oportunidade e fecharão mais negócios. Ser um conjunto todo, ser um corretor completo, ter esses imóveis em sua carteira, que é o que o pessoal vai procurar. Então, se os imóveis diminuíram, você vai ter que encontrar uma brecha aí para continuar no mercado, se você tem interesse de continuar nesse mercado, né? Daqui a pouco, como um exemplo bem futuro, né? Se não tem mais pessoas para habitar esses novos imóveis, daqui a pouco a pessoa vai querer trocar o imóvel dela por algo melhor, então é aí que você ganha.